Aula remota número 11 de cabeamento estruturado, fazendo o fechamento aqui da primeira semana, onde a gente tem que ler capítulo 5 da apostila, mas é só uma questão de componentes, tá? Não é tão importante quanto o capítulo 4, vale a pena, certo? Claro, sempre é bom ler, uma vez que vocês têm que incluir isso no jogo, aplicando os conceitos. Vários de vocês já vieram me chamar, ou no privado, ou depois da aula, perguntando sobre como fazer essas implementações. Pessoal, sempre que vocês tiverem dúvidas, por favor, me acionem no Discord, seja privado ou seja ali no canal geral do servidor, para conversar sobre como vocês podem implementar. Eu sempre falei para vocês, tenham bastante liberdade em relação a isso. O que eu quero é que vocês leiam o material, já que a gente está em um formato de NP, então muito pouca coisa a gente tem liberdade para fazer. Reforço sempre, a gente tem uma disciplina muito focada em laboratório, então a gente, nesse distanciamento todo, a gente se vê obrigado a tomar alternativas. Isso significa que vocês podem fazer jogos bastante alternativos. Claro, vou incentivar vocês a usar o Twine e fazer jogos baseados em texto, porque vai ficar mais fácil o trabalho, vai ficar mais interessante o resultado, mas de qualquer forma, eu sempre falei que vocês podem usar essas variações. O que vocês têm que aplicar justamente agora são três coisas importantes, já vou falar delas inclusive no registro daqui a pouco, que é a instalação de entrada ou entrada de facilidades, que seria esse ponto de comunicação entre o mundo externo e os provedores de serviço, e toda essa área administrativa interna que fica a cargo de quem está dentro do prédio para fazer as conexões, a parte de cabeamento vertical e cabeamento horizontal. Até justamente são esses três tópicos que eu vou registrar isso nessa próxima segunda-feira, onde eu vou lá no campus e fazer um registro de fotos e vídeos para colocar aqui publicar mesmo no canal, se for possível, e as fotos é deixar com vocês para vocês poderem colocar nos jogos para, né, melhorar a trama, melhorar a qualidade. Por último, então, é a questão do apêndice 5. E nesse apêndice 5, que está já aberto aqui na outra aba, o que nós temos, e que depois eu vou começar a falar mais, uma vez que a gente vai ler os capítulos de documentação, certificação, que daí a gente vai olhar com bem mais carinho as plantas baixas, mas veja se vocês conseguem se localizar a partir lá do campus nos mapas. Quais são as salas, quais são os corredores, embora esteja muito bem documentado. Então, por exemplo, aqui o bloco A, onde tem o auditório, só para vocês terem uma ideia de como está a questão dos cabos, conexões, ver se vocês conseguem, inclusive, nessa planta baixa, achar esses três componentes. Então, onde está a instalação de entrada? Na segunda-feira eu vou mostrar depois que a antiga instalação de entrada ficava, por exemplo, aqui na direção de ensino, certo? Então veja se na documentação vocês conseguem ver essa informação ali, como é feito o cabeamento vertical, ou seja, como ele conecta os vários armários, inclusive, então, logo, vocês têm que saber onde estão os armários, o armário principal e os armários secundários, eles estão aqui discriminados, então veja se vocês conseguem ver os armários e as conexões entre os armários, fica mais perceptível porque normalmente são lançamentos de muitos cabos entre os armários principais e secundários. Tá? Então a gente só tem um armário principal, aqui seguindo o formato da NBR 14565. E aí vocês conseguem ver o cabeamento secundário, que é o que faz o lançamento dos armários até as tomadas. Perfeito? E aí vocês conseguem ver, então, por exemplo, o bloco C, que tem a biblioteca, ou na parte de baixo tem a orientação de turno, mas a ideia é que vocês naveguem e se familiarizem com esses mapas para que vocês possam depois se localizar. Quando eu fizer a visitação lá em loco, que vocês possam, por exemplo, ver aqui no auditório, e aqui um detalhe, a título de exemplo, tem o ponto de acesso que fica exatamente na o que era antigamente a entrada do campus. Como eu tinha comentado com vocês, aqui está a Joseli no Crescer, a entrada era por aqui, aqui tinha é, uma área é, de recepção, e na época quando a gente fez a instalação, a gente aproveitou a tubulação justamente para fazer isso. Aqui tinha um ponto, não sei, acho que só tem a caixa ainda do antigo ponto eletrônico do, dos funcionários, né, dos tais. E a gente acabou aproveitando essa tubulação. Então tem várias outras coisas que eu acho que vale a pena vocês darem uma olhada, tá?
E lembrando, isso aqui é um as-build, é como a Luana viu como estava feito o cabeamento original e depois ela fez a proposta de melhorias, mas isso é no outro apêndice, que é o apêndice 7, certo? Então, dê uma olhada, pessoal, dê uma navegada. Por enquanto, eu só quero que vocês se familiarizem. Então, achem, claro, os armários são uma consequência, mas tentem ver logo, então, achar a direção de ensino, apesar de eu ter mostrado o mapa, mas tentar se localizar isso espacialmente e depois ver cabeamento vertical, que é a ligação entre os armários, e o cabeamento horizontal, que é dos armários para as tomadas para os pontos terminais. Perfeito? Então, basicamente, é como uma continuidade do que vocês já fizeram na outra semana, que é ler e aplicar no jogo, certo? E agora eu vou tentar colocar mais um conteúdo multimídia e aos poucos a gente ir se aproximando de projetos de planta baixa ao longo da disciplina. Perfeito? É isso.